Você sabia que pode haver um cavalo de Troia na sua vida, na sua comunidade ou no seu ministério? Vem comigo que eu vou te explicar esse assunto. A história nos mostra que a Grécia antiga desejava tomar a cidade de Troia. Só que o povo de Troia, os troianos, eles eram muito bem protegidos por fortíssimas edificações, ou seja, muros, né? É uma lenda, é uma história, é um mito, não sabemos se isso realmente ocorreu. Mas só que esses muros, eles protegiam a cidade. Só que, durante a noite, os gregos colocam um cavalo grande de madeira oco nas portas dessa cidade. E os troianos, como não viram nada demais neste possível presente, colocam o cavalo de madeira para dentro. Só que dentro do cavalo existiam o quê? Soldados gregos, que durante a noite, durante o dia, ou seja, no momento oportuno, sai de dentro dessa estrutura de madeira, atacam a cidade, dominam a cidade e têm o domínio sobre a cidade de Troia. Ou seja, os troianos caem julgados para o povo grego. E o que isso tem a ver com os nossos dias? Você vai se surpreender, como já falei, que isso está acontecendo em muitas vidas, muitos ministérios e em muitas comunidades. Ou seja, determinadas armas fictícias, determinados presentes têm sido dados a pessoas, comunidades e grupos. Esses presentes, que são aparentemente benéficos, trazem dentro de si um alto poder de destruição. Trazem dentro de si um alto poder de confusão e trazem dentro de si um alto poder conflitivo. Por quê? Porque quando uma pessoa, uma comunidade ou um grupo traz para dentro de si armas que não são espirituais, inevitavelmente as armas a qual deveriam ser utilizadas, são deixadas de lado. E essa comunidade ou grupo de pessoas passam a utilizar as armas erradas, não utilizam mais as armas certas. Se você for para o Novo Testamento, você vai ler aí na sua Bíblia, em que está escrito: as armas da nossa milícia não são carnais. Um versículo lá do apóstolo Paulo, mas sim poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. Destruir fortaleza. E no discorrer desse versículo, Paulo chegou ao ponto de dizer que até mesmo os pensamentos cativos seriam levados a se prostrarem diante da verdade. Ou seja, até mesmo o meu pensamento, o nosso pensamento, ele tem que ser dominado por aquilo que Salomão nos ensina através da palavra governo, controle. Não é governo político não, tá? É controle interior que parte de dentro de você. Então, se Paulo fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, eu preciso entender que se eu estou numa milícia, eu estou numa labuta, eu estou numa luta, estou numa guerra espiritual, é porque existe um inimigo. Nós não lutamos contra pessoas, contra seres vivos, não lutamos contra homens nem contra mulheres. Lutamos contra os principados e potestades que vêm tentando enfraquecer a igreja, ministério, pessoas de dentro para fora. Ok? Até aqui? E como é que é a situação do cavalo de Troia
em relação a igrejas, pessoas e ministérios. Os ministérios estão trazendo para dentro da sua vida espiritual armas como psicologia, psicanálise, mentoria, programação neurolinguística, coachismo, né? Regressão, constelação familiar, as coisas até nervoso até de falar, né? Constelação familiar e outras e outras e outras. São ferramentas como outras qualquer. Toda ideia, todo pensamento, toda filosofia de vida é um instrumento que você pode ou não utilizar. Só que a igreja cristã, os homens e mulheres nascidos de novo, são seres que não utilizam psicologia, psicanálise, PNE, coachismo, mentoria, constelação familiar, regressão e assuntos afins. Porque essas ferramentas, elas são carnais. Por que são carnais? Porque os homens e mulheres espirituais, eles têm espírito, alma e corpo. São seres tricotômicos. E quando Paulo, no Novo Testamento, diz e que vosso espírito, alma e corpo sejam encontrados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você traz para uma aplicação aos nossos dias. Mas qual é o objetivo do cavalo de Troia em pessoas, ministérios e comunidades? É cumprir o que Lucas diz em Lucas 18, capítulo 8. Digo-vos, depressa lhes fará justiça? Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O Evangelho de Lucas nos faz uma pergunta na qual nós temos que meditar. Quando vier o Filho do Homem, quando vier Jesus, quando Jesus retornar para buscar a sua igreja, ele encontrará fé na terra? O tom dessa pergunta, o tom dessa escrita feita pelo evangelista Lucas, nos leva a crer de algo que estaria acontecendo nos últimos dias que antecede a volta de Jesus. Tanto que Paulo, tanto em Timóteo, vou até ler aqui, tanto em 1 Timóteo, 2 Timóteo, ele fala muito bem das doutrinas que iriam adentrar as igrejas. Doutrinas na forma de armas e ferramentas. As armas da nossa milícia não são carnais. Eu quero dizer para você o seguinte: você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você que é uma pessoa espiritual, você não precisa destas ferramentas. Quem precisa de psicologia, psicanálise, mentoria, coachismo, programação neurolinguística, constelação familiar e regressão são as pessoas deste mundo. São pessoas vivas para o mundo. Os objetivos dessas pessoas sem Jesus é o mundo. São valores do mundo. Nós que estamos em Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós somos como que pessoas mortas. Nós não morremos, mas somos como pessoas mortas. Nós morremos para o mundo. Se nós morremos para o mundo, não utilizamos as armas do mundo. Se nós somos seres espirituais e morremos para o mundo, nós passamos imediatamente a ter acesso às armas espirituais em Cristo Jesus. Por quê? Porque as armas da nossa milícia não são carnais. E quem usa armas carnais são pessoas vivas, pessoas que não nasceram de novo. Assim como Jesus fala, né? Necessário vos é nascer de novo. Vou voltar ao ventre da minha mãe? Não, não voltarei ao ventre da minha mãe. Se eu não nascer da água e do Espírito, por que ele está falando da água e do Espírito?
Por causa do espírito, da alma e do corpo. Então, eu sou uma pessoa que morri. Você morreu em Cristo Jesus. Tudo para você é diferente. O mundo se abre de outra forma diante de você. As portas se abrem para você, não por psicologia, psicanálise, PNE, cultismo, constelação familiar, ou seja lá o que for. As portas se abrem para você por armas espirituais. O Espírito Santo jamais se submeteria a qualquer uma dessas teorias a qual eu falei. O Espírito Santo jamais teria parte com tamanha ignorância, mediocridade que são essas ciências. Todas elas são extremamente falhas, são pensamentos e ideias humanas. Ou seja, o cavalo de Troia, se estiver na sua vida, expulse-o. Expulse, jogue-o para fora. A única ferramenta que você vai utilizar para ter uma riqueza de vida interior é a pessoa do próprio Jesus Cristo, na terceira pessoa da Trindade. E que se cumpra na sua vida o que está escrito em Oséias 14:04, ou seja, Oséias capítulo 14, versículo 4, que diz assim: eu sararei a sua apostasia, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Ou seja, o próprio Deus, no Antigo Testamento, no livro de Oséias, ele vira para o povo hebreu e fala que iria os livrar da apostasia. Ou seja, como diz aqui Oséias, que foi uma palavra em que seriam sarados, que o Senhor possa te sarar, te curar e te libertar de tanta baboseira que é encontrada todos os dias no nosso universo emocional. Vida interior é de competência da pessoa de Jesus e da pessoa do Espírito Santo. Por isso que 3 testificam no céu e 3 testificam na terra. Quem que testifica na terra? O Espírito com letra maiúscula, a água e o sangue. Todo cavalo de Troia, por intermédio de ciências falsas, ideias fakes, teorias humanas e filosofia e pensamento humano, está repreendido na sua vida em nome de Jesus. Expulsa o cavalo de Troia. De que forma? Conhecimento e informação. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, ouça a Bíblia. Você não quer ler? Você coloca lá no YouTube, né? Uma música lá, de repente, aí você vai achar lá um livro bíblico lá para você ouvir. Cuidado, a internet está cheia de mentiras também. A internet é recheada de cavalos de Troia. Mas especificamente na sua vida interior, consagre, confie única e exclusivamente esse nome que é sobre todo nome. Deus te abençoe poderosamente. Caia por terra todo cavalo de Troia na sua vida, igreja, ministério e comunidade. Há poder no sangue de Jesus. Amém. Ok, meus amados? Vamos lá, se inscreva no nosso canal, compartilhe, clique lá no sininho, dê o seu joinha, ajude a divulgar o nosso trabalho. Deus te abençoe mais uma vez. Amém, amém, amém.